Boa tarde, Léo. É isso mesmo, né? Uma grande operação que foi deflagrada pela Polícia Federal aqui em Mato Grosso do Sul. Ao todo, 44 mandados de busca e apreensão, não só aqui no estado, né? Mas também em Brasília, em São Paulo e também em Mato Grosso. A Polícia Federal, né, deflagrou a Operação Última Ratio, como foi chamada, né? Contra a venda de decisões judiciais, também contra a lavagem de dinheiro, extorsão e também é investigada a falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário aqui de Mato Grosso do Sul. Ao todo, são 5 desembargadores que foram afastados aí após essa operação da Polícia Federal. O próprio presidente do Tribunal de Justiça, que é o Sérgio Fernandes Martins, e os desembargadores... A gente está aqui, então, contato aqui com o Gabriel Neves, de Campo Grande. Gabriel, a gente está refazendo contato com ele. Ele vinha falando justamente sobre essa operação, essa grande operação. Pegou a cúpula do Poder Judiciário no Mato Grosso do Sul. Né? Uma operação que teve também aqui relações não só no Mato Grosso do Sul, mas também aqui em Brasília. Né? Uma operação grande. Mostra claramente essa dificuldade. Mas, Gabriel, com você, vamos lá. Voltamos aqui, então, é um problema rápido de internet. Imagine. Mas então, como eu ia dizendo, né, foram 5 desembargadores afastados após essa operação da Polícia Federal aqui no Mato Grosso do Sul, né? O próprio presidente do Tribunal de Justiça, que é o Sérgio Fernandes Martins, também o Vladimir Abreu, o Sidney Pimentel, inclusive o Sidney ele foi eleito para comandar o TJ aqui em Mato Grosso do Sul a partir do ano que vem, né, a partir de 2025. Também Alexandre Aguiar e também Marcos José de Brito Rodrigues. Além desses desembargadores, a operação aí também tinha como alvo o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o Osmar Jerônimo, que também acabou sendo afastado do cargo. Lembrando, então, que essas 4 pessoas, né, esses desembargadores e também além dos desembargadores, também o Osmar, né, que é conselheiro do Tribunal de Justiça, então, alvos... Muito bem, caiu aqui a internet de novo aqui, o contato com Gabriel Neves, mas Gabriel, muito gentilmente, já entrou, já deu o recado, já mostrou aí quem são essas pessoas, esses desembargadores investigados. A gente vai agora fazer uma análise em relação a esse relato do Gabriel, com o Pablo Domingues, que é advogado criminal, PhD pela Universidade de Coimbra. Pablo, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente no Poder Expresso. Começo perguntando a você, Pablo, o seguinte: não é uma operação inédita em relação a cúpulas do judiciário estadual, né? Eu me lembro que há mais ou menos 15 anos teve uma grande operação dessa em Rondônia, né? Onde você tinha ali desembargadores, uma série de desembargadores envolvidos. Você tem também venda de sentenças aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu mesmo, há cerca de... Aí a gente já tem também nesse período aí 15 anos, a gente chegou a fazer reportagens mostrando venda de sentenças para traficantes, para livrar a cara de traficantes. Pergunta que eu faço é o seguinte, Pablo Domingues. Essa história, ela não começa ontem, ela não começou ontem. Essa situação, ela já vem de um tempo acontecendo isso. Essa turma que é concursada, é servidora, trabalha para justiça de um povo, de um cidadão, ele não começou a fazer, e eu não estou aqui fazendo uma relação direta com esse caso, eu estou falando em relação à própria justiça. É uma pergunta, vamos dizer assim, mais generalista. Não vamos, essa situação de hoje é uma situação que está em investigação. Só para deixar claro aqui o nosso debate. De qualquer forma, uma situação dessa ela não começou ontem. Ela já vem de um tempo. Onde é que está a fiscalização dessa turma que tem salário, que tem 2 meses de férias, que é pago pelo Estado e bem pago, pode até reclamar ali na ponta que não recebe o dinheiro devido? Conversa fiada. Mas eu quero saber o seguinte: onde é que estão os conselhos, de fato, de regulação da atividade desse pessoal? Pablo, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez.
Oi, Léo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar ao seu público. Cumprimento a todos. Agradeço ao pessoal do programa. Léo, a sua pergunta é de uma resposta que remonta a questões históricas, eu diria. Sob o ponto de vista do direito, ah, temos órgãos de regulação, temos órgãos de controle, o Ministério Público está aí, a polícia está aí, quer dizer, essa própria reportagem e esses mandados de busca e apreensão, esses afastamentos, tornozeleiras, essa operação que está tendo agora é fruto de uma fiscalização do próprio Ministério Público, um trabalho conjunto com a polícia, né? Então, se está havendo isso hoje, significa que as instituições, como órgão de controle, estão funcionando. O Ministério Público está funcionando, o CNJ está funcionando, o STJ está funcionando, né? Isso justifica, isso é para poder responder a sua pergunta com relação a essa fiscalização. Eu lhe diria isso, né? Se está a contento ou não, aí isso aí já demanda uma outra questão, né? Se os controles estão sendo efetivos, isso é uma outra questão. Mas estamos vendo uma operação sendo deflagrada, né? A gente não conhece detalhes do caso concreto, é ainda uma investigação, então muita coisa há de ser ainda apurada, né? Às vezes hipóteses são levantadas e não são confirmadas. Então, ainda digamos assim, eu costumo dizer o seguinte, Léo, a investigação ela é um cheque em branco, né? Portanto, ainda muita coisa pode acontecer, hipóteses podem se confirmar ou não se confirmar. A outra questão que você pondera, que eu acho também de extrema relevância, né? Num país em que o funcionalismo público ele é muito bem remunerado, né? Chega a ser um pouco espantoso a gente ter de lidar com essas situações envolvendo funcionários públicos da alta cúpula do Poder Judiciário. É claro, como cidadão, e aqui eu não estou me pondo nem como advogado criminalista, talvez até mais na situação de um acadêmico, né? Realmente uma situação intrigante, né? Em um país em que a iniciativa pública tem vencimentos que podem enriquecer as pessoas. Então, a única explicação que a gente poderia dar a isso, Léo, é uma explicação cultural, né? Somos povos colonizados e infelizmente, temos enraizado uma cultura, não estou dizendo efetivamente do caso específico, mas de um modo geral, uma cultura que gosta dos pequenos atos de corrupção, sabe? Somos uma cultura que gostamos de ter vantagens, né? Gostamos de dar jeitinhos, né? E aí, tanto que se fala do jeitinho brasileiro, né? Então, isso não é à toa, isso tem explicação cultural, né? Então, não é exatamente, a gente não vai achar uma correlação de o quanto você ganha. Tanto uma questão cultural que pessoas que ganham muito bem estão fazendo isso, entende, Léo? Então, isso está desde a ponta da pessoa que ganha muito pouco à pessoa que ganha muito bem, mas não se contenta com o que ganha. Então, o problema não é o quanto ganha, o problema é a cultura que nós temos de fazer essas questões erradas. Muito bem, muito bem. Te pergunto o seguinte, Pablo. Nesse caso específico da justiça, você fez aqui algumas ponderações em relação ao trabalho de fiscalização dos órgãos, no caso aqui o CNJ. Permita-me deixar em dúvida em relação a essa questão. Eu acho que a gente precisa avançar muito em relação a essa própria regulação da própria justiça, né? Eu acho que tem um jogo também político muito forte dentro da própria magistratura, da própria advocacia e a própria relação com a política, né? Não é uma situação fácil de se resolver, como você disse, nesse país, porque a gente tem historicamente, a gente estava falando antes aqui, trazendo o tema do Rio de Janeiro, né, para cá, e a gente sabe que você não consegue uma solução de bate-pronto em relação à segurança no Rio de Janeiro, ao combate à violência no Rio de Janeiro, como também não consegue uma situação de bate-pronto em relação à questão do judiciário. Aí eu pergunto agora para o Pablo Domingues, pesquisador. Ações como essa, para a imagem do judiciário, que não é uma das imagens tão positivas, a gente sabe que o brasileiro tem uma desconfiança em relação ao Poder Judiciário, tem algumas instituições, pelo menos, muito melhor avaliadas, os próprios militares,
própria Polícia Federal, que acabou sendo, né, fazendo aí, desenvolvendo, desencadeando aí essa operação, mas o quanto isso abala ainda mais essa imagem da justiça perante a população. Léo, é o pior cenário possível, porque é a ótica de que a gente devota as nossas esperanças, quase que uma fé em quem poderá lutar pelo nosso país para poder promover justiça, né? Ou seja, processar, condenar, são aquelas pessoas que condenam quem pratica atos de corrupção, lavagem de dinheiro e etc, e etc. De repente, a gente se depara com a situação quase que dentro de uma lógica invertida. Estas pessoas sendo alvo de investigação por, em tese, estarem praticando isso. Eu não vejo um cenário pior do que este em termos de imagem, né? Realmente, explicar isso para qualquer pessoa que seja, para o cidadão comum, para aquele que é destinatário lá da justiça, que é o cliente da justiça, que tem lá a sua pequena causa, que tem lá a sua ação sendo julgada, é claro que vai gerar nele a desconfiança de que sempre poderá ter algo por trás da ação que ele está movendo, que vai fazer com que ele possa perder a demanda dele. Ele vai, quando ele for eventualmente litigar contra pessoas que, em tese, são pessoas que têm uma posição econômica muito abastada ou grandes instituições, sempre vai gerar nele de desconfiança a partir do que acontece e do que está sendo aí noticiado. Então, a imagem é a pior possível. Mas, por outro lado, Léo, o que a gente tem de fazer é dar munição efetivamente, estruturar o Ministério Público, estruturar os órgãos de controle, os órgãos de persecução, porque para que eles possam atingir cúpula, se necessário for. Então, prestigia suas instituições. Então, é uma forma de se produzir justiça muito bem feita. Fortalecer as suas instituições, fortalecer a Polícia Federal, fortalecer o Ministério Público, fortalecer o CNJ, porque esses são capazes de situações. Muito bem, a gente deu um problemazinho no final, Pablo, mas eu acho que a gente conseguiu aqui concluir a nossa fala. Só para terminar aqui, um comentário rápido também. Precisa também que essa turma que é pega nesse tipo de situação não tenha só direito à aposentadoria, né? Poderia ter ali uma situação de acabar, de sair mesmo do serviço público, de fato cumprir pena, para que você tenha uma situação um pouco mais. Não sou um punitivista, não. Eu tenho como, inclusive, sou muito mais desculpa, uma pessoa da abolição, uma pessoa que não quer, não acha que cadeia resolve o tempo todo. Mas nesse caso, a gente tem pessoas com status, com grana, que acabam não indo para a cadeia, e aí no caso do judiciário, na maior parte das vezes, tendo direito a uma aposentadoria, mesmo se metendo ali em falcatruas, não? Léo, eu não tenho como não concordar com você com relação a essas leis que são feitas, digamos assim, interna corporis, por dizer. Leis cujo objetivo é proteger. É claro que isso tem que ser objeto de crítica, é claro que isso, a população não pode olhar para isso com um olhar de quem concorde com isso. Essas pessoas precisam ser punidas, e é uma forma, inclusive, de se demonstrar à sociedade que quem pratica esse tipo de conduta